Olá, sejam todos bem-vindos, internautas. É uma grande satisfação que hoje estamos dando início a mais um programa Missão Educar. Hoje, um assunto especial, como sempre. Nós estamos trazendo a pedagoga e diretora do Colégio Cristão Cairós, Lilian Regina Lobo da Rocha, ela que atua em processos relacionados ao ensino de aprendizagem. Seu trabalho está intimamente ligado ao do professor. É especialista em educação e associa o aprendizado às questões sociais e à realidade em que a criança se encontra, contribuindo para a qualidade do ensino e aprendizado, fortalecendo a construção do conhecimento e da aprendizagem emocional. Hoje o nosso tema, nós vamos falar sobre isso, a educação emocional. E comigo também, para estarmos aqui debatendo e discutindo esse assunto, o professor Dirceu Moreira. Seja bem-vindo. É uma alegria estar com você. Eu sempre gosto quando você vem. Muito obrigado, Ana, pelas suas palavras, e realmente você colocou muito bem essa questão da pedagogia, do amor, dessa parte educacional com relação às emoções. Esse assunto é muito importante. Na verdade, todas as escolas tivessem. Todos os assuntos são importantes, Hoje a coisa está pegando nesse Não aspecto do emocional, está muito frequente, uma série de coisas aí que a professora vai ter oportunidade de comentar com a gente aqui. Professora Lilian, é um prazer enorme estar com você aqui hoje, tá? Seja super bem-vinda. Muito obrigada. Nós vamos estar absorvendo muito do seu conhecimento hoje aqui. O prazer é todo meu, agradeço o convite que me foi feito, né? E estamos aqui para conversarmos sobre esse assunto que é extremamente importante, né? Que fala sobre a educação sentimental, a educação emocional e o quanto ela interfere já desde a tenra idade, né? Nos pequenos que nós atendemos, né? Desde os 4 meses até os 5 anos de idade, que é a nossa faixa etária hoje, né? Então vocês atuam com essa faixa etária? Sim, na escola, sim. Tá. Então, e eu gostaria de saber um pouco por que você enveredou para esse lado, né? De estar cuidando dessa educação emocional nas crianças, e como tem sido o seu trabalho? Bom, é uma longa história, tudo começou há muitos anos atrás, era uma vez, né, a gente com 15 anos de idade, vamos fazer um teste num curso de profissionalizante no magistério, o antigo magistério que vocês conhecem, muito bom, por sinal, saudades que faz imensas. Que deveria voltar urgentemente. E comecei com 15 anos o curso, com 18 anos já estava completamente apaixonada pela educação, sabia já com certeza que era isso que eu queria para a minha vida. Hoje eu costumo dizer que se precisasse voltar e se pudesse voltar numa máquina do tempo, não faria outra escolha que não fosse a mesma escolha, com toda essa paixão que eu tenho. E de sala de aula, a minha experiência maior sempre foi com crianças do Fundamental 1, né? Desde a alfabetização em si, crianças de primeira série, que chamávamos antigamente, hoje segundo ano, né? Até o 5º ano de idade. Então, passei por todas essas faixas etárias nesse decorrer desse tempo todo, e foram 20 anos dentro da sala de aula, nos últimos anos, que terminou em 2011, depois partimos para o projeto da escola. Estava trabalhando com crianças de 4º e 5º anos, crianças de 9 e 10 anos, né? E daí, assim, uma luzinha começou a acender, alguma coisa precisava acontecer, precisava mudar, como o porquê de algumas situações, chegando a criança lá no 4º e 5º ano, algumas demonstrações de comportamentos, né? Porquê de algumas coisas. E eu comecei a imaginar, pensar e estudar a respeito que a base é o alicerce, na verdade, o problema todo, é o cerne da questão, digamos assim, né? Então, precisa ser trabalhado lá na educação infantil, para que depois você chegue lá nas séries iniciais do Fundamental 1, Fundamental 2 e médio, e que você tenha conseguido preparar um indivíduo realmente para poder
suportar a pressão da sociedade, saber o que fazer com as emoções, com esse mundo externo que lhe envia várias informações, né? E o que fazer com o que eu recebo, né? Como lidar com essas coisas. E isso começou assim a ser latente dentro de mim e eu imaginei que algo poderia ser feito, então, na educação infantil. E começou a ter esse sonho muito forte no meu coração. E foi daí que tudo começou, em 2012, o projeto da escola, do qual a gente está à frente hoje, né, trabalhando com as crianças de 4 meses até os 5 aninhos de idade. Mas foi justamente por conta de situações que, nesses últimos anos, né, a gente começou a observar que algo estava acontecendo, né? O porquê de aluno tal ser extremamente apto para desenvolver, raciocinar um problema lógico, matemático, mas, de repente, não sabia lidar na hora do intervalo com um jogo lá entre amigos e não sabia perder. Então, eu falava assim, puxa, mas se tivesse a educação sentimental, a educação emocional como matéria, com certeza esse aluno tão sabedor de tanto conhecimento, né, tiraria uma nota extremamente baixa. E daí, então, a minha procura para trabalhar a questão emocional. E como você começou a implantar esse projeto, então, na sua escola? Porque você trabalha diretamente com os professores. Os professores é que atuam com as crianças, é isso? Sim, na verdade é assim, é algo que a gente tem por base, uma vez por semana, especificamente, a gente trabalha esses temas. Então, a questão através de livros, através de músicas, trabalhando o amor, a raiva, a empatia, o se colocar no lugar do outro. Então, a gente traz esse assunto para uma roda, para uma conversa. Tem momentos que a gente coloca um espelho bem grande e pede para que eles façam as caretas. Olha, vamos fazer. Como é que a gente fica? O nosso rosto fica quando a gente está com raiva, né? Quando a gente está feliz? E qual é a nossa reação para que eles se vejam lá quando eles estão em determinada situação, que aquele sentimento está aflorando, né? E a gente faz esse trabalho, então, de formiguinha, na verdade. É um tijolinho a cada dia, a cada momento, porque a faixa da educação infantil, você fica com eles 4h30, por exemplo, mas, vamos dizer assim, são 4 horas de paz, né? O restante é aquela coisa no sentido de disputa entre eles, né? Eu quero ser o primeiro, eu vou na frente e tal. Então, a gente intervém a todo momento, né, em toda a situação, dá trabalho, né? A gente para tudo que a gente está fazendo, a gente conversa em roda sobre aquela situação, né? E faz com que a criança ela se sinta, como eu posso dizer, tranquila em dizer o porquê que ela está daquela forma. Então, a gente não tem a punição, né? A gente tem o esclarecimento. Óbvio que se você está numa atividade, por exemplo, num pátio, né, que foi combinado previamente para que eles não corressem, por exemplo, que a brincadeira fosse de forma que não tivesse que correr. Aí, de repente, alguém corre, né, ou seja, fugiu das regras, do combinado anteriormente em sala de aula. Então, é conversado com ele. Então, a gente pede, olha, então agora você vai sentar um pouquinho, vai descansar o seu coraçãozinho, né? Depois você vai voltar novamente, quando você estiver bem, quando tudo estiver em ordem, você vai se juntar ao grupo novamente. Então, de certa forma, uma vez na semana, nós fazemos esse trabalho com todas as turmas, desde o berçário até os alunos de Jardim 2, que a faixa etária é de 5 anos, né? E todo momento, em toda situação da escola, a gente tem os olhos ligados e apreensivos para essas situações que envolvam o emocional. Então, professora, eu posso fazer uma colocação aí. Eu gostaria de saber, dentro desse projeto, porque os pais, normalmente, aquilo que nós estávamos conversando em off aqui, normalmente a família acaba não sendo colaboradora, participativa, parceira da escola. Como é que dentro desse projeto você
envolveu a família. Porque se essa criança sai dali e ela aprendeu lá na roda ali a discutir uma questão dessa, ela chega em casa, encontra o pai e a mãe discutindo, brigando, literalmente, brigando, não discutindo, né? Como é que você procurou, nesse seu projeto, incluir a família para que ela também fosse um agente transformador desse processo? Na verdade, é assim, nós trabalhamos em parceria, não adianta a gente ter um projeto lindo no papel, com as palavras mais belas possíveis, se não houver a receptividade dos pais, das famílias. Então, eles conhecem o nosso trabalho, né? Muitos até, quando vão visitar a escola, você explica o seu projeto pedagógico, né? A sua política de ensino, e eles falam, puxa, é isso exatamente que eu estou procurando, né? Resgatar os valores, aquela empatia. Então, a gente sempre procura, através das reuniões, passar para os pais que somos uma equipe. Ninguém está disputando aquela criança. A escola não quer ser mais mãe do que ela, ou mais pai do que ele, mas sim alguém que está ali para ser um ponto de equilíbrio. Inclusive, às vezes, nós vemos pais perdidos, completamente perdidos. Já tive casos, não é? Que até Ana, agradece a forma que você atua, né? De chegar para mim e falar assim, olha, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Né? A gente sai num shopping, no meio de todo mundo, daquela plateia, ele dá o show particular, porque ele não sabe ouvir um não, ele não sabe como lidar, o que fazer com aquilo. Então, ele joelha no chão, ele cai, ele roda a baiana lá, né? Então, é muito importante isso, e a gente sempre procura cobrar dos pais, né, para que exista essa troca. Então, né? Lília, para esses pais que estão nos assistindo e que, de repente, se depararam com essa situação que você está falando, que às vezes a gente vai, eu mesmo, ontem estava no shopping e a gente começa a escutar o choro da criança porque quer, e os pais ficam meio divididos, porque se ele chama a atenção do filho naquele momento, às vezes as pessoas julgam, não é um bom pai. E se ele corrige depois, às vezes fala, poxa, mas já passou a situação, como vai corrigir? Depois até vou te dar um exemplo do que eu fiz, porque que nem mesmo nós tendo mais que um filho não é igual ao outro, né? Às vezes você tem uma conduta com um que o resultado é uma coisa, e você vai ter a mesma conduta com o outro, que o resultado é totalmente avesso, né, a isso. Então, assim, por exemplo, esse pai que quando se vê nesse sentido de uma birra, a criança no mercado, principalmente os pequenos, como você orienta esses pais? Na verdade, toda saída a público, ela deve ser combinada previamente, como nós fazemos na escola. Então, eles estão na sala, com aquele momento, com o professor, com o profissional, e tudo é combinado anteriormente, né? E eles saem de lá para o parque, por exemplo, para um lugar aberto, sabendo das regras, sabendo daquilo que vai acontecer caso ele não cumpra ou ele saia da linha ali, no sentido de... Ou seja, vocês participam, vocês fazem uma dinâmica então, com os pais para ele aprender, porque senão... Olha, o assunto está quentinho, né? Porque a gente se interessa mesmo por isso. Mas nós vamos para um break agora, para um comercial, e já voltamos. Voltando, então, com o assunto, né, sobre educação emocional, né, nas crianças. A professora Lilian, pedagoga, está aqui para nos esclarecer o trabalho dela, a forma que ela trabalha, o projeto que ela usa no colégio.
E então você falou que realmente você orienta seus pais nesse sentido, quando a criança está com birra, né? E com relação assim você falou que trabalha durante na semana, vocês procuram falar com os alunos a respeito de sentimentos, tudo mais, né? E quando você detecta que aquela criança realmente precisa de um direcionamento diferente, você chama os pais e começa a fazer um trabalho diferenciado também com ela ou Na verdade, quando a gente percebe, né, que a família tem a abertura, porque assim, mesmo muitos pais, muitas famílias entendendo a proposta da escola, elas recebem também no seu círculo de amizades outros filhos, outros casais que também têm filhos da mesma idade, outras informações, outras situações, né? Então, quando a gente percebe que a família realmente ela está aberta, né, para essa devolutiva, a gente olha, orienta, né, olha, está precisando de tal situação, precisando fazer tal coisa, vamos agir de tal maneira, né, e a gente vai pedindo esse feedback. Se a família realmente ela está aberta para que essa melhora aconteça, né, da criança, é o que a gente, na verdade, espera, mas nem todos, na verdade, seguem o que a gente propõe, isso que eu ia te falar, porque então, às vezes você vai meio que, de repente, também pisando em ovos, né? E é como eu sempre costumo dizer para as pessoas, uma vez que as famílias procuram a nossa prática pedagógica, elas precisam dar esse aporte, elas precisam dar essa abertura para que as coisas aconteçam. Porque às vezes a gente vivencia situações, eu, por exemplo, vivenciei assim. Hoje em dia nós vemos muitos casais separados, né? E a gente vê a criança sendo alvo de, né, negociação ali, né? Então a criança moeda fica de troca, totalmente manipulação. Então eles ficam totalmente perdidos. Às vezes a criança está tendo um comportamento, de repente vai para a casa ou do pai ou da mãe, vice-versa. Quando volta totalmente diferente e aí até ele se estabilizar novamente, colocar nos eixos novamente. Aí já está na hora dele voltar novamente. E a gente Excelente essa sua colocação, Ana. Excelente, por quê? Porque a gente vê que hoje, quando os casais se separam, eles não se separam bem, a maioria se separa mal. E com isso acaba transferindo para a criança todo esse processo de manipulação. Então, nesse jogo realmente é importante. Como é que você faz para nessa briga, para te usar como moeda de troca, joga a criança vai e fica o final de semana com o pai e volta de um jeito. Aí vai e fica com a mãe, volta do outro. E às aí, vezes fica fácil. Cintura, então, o tempo e o que todo, que acontece? Né? O pai, quando vai com o pai leva para o shopping, a criança faz todas aquelas coisas que com a mãe não faz. Então, olha a situação em que você pega, olha o emocional dessa criança, né? Essa pergunta pegou isso, bem, né? Realmente é complicado. E nós já tivemos situações dessa que vocês colocaram, e você precisa ter muito jogo de cintura, na verdade, né? E chamar o pai em particular e expor o que está acontecendo, chamar a mãe em particular, ouvir os dois lados, respirar fundo, né, e tentar orientar da melhor forma possível. Mas, realmente, quando essa situação acontece, uma ida, às vezes, a cada 15 dias, não vou dizer que é o pai, tá? Porque é o pai, mas, normalmente, ele fica com a mãe, né, e, de vez em quando, vai com o pai. E aí, realmente, é complicado. Aí é aquilo que a Ana falou. O pai, na tentativa de compensar, quer fazer tudo no final de semana. É a permissividade, né? Ou seja, eu fico tão pouco com ele e quando fico, não vou poder dizer não. Então, eu sou permissivo a ponto até de eu mesma suportar coisas que não são legais, mas porque eu fico com ele de vez em quando, então, vamos deixar para ele não ser, não dizer que eu sou um mau pai. Né? Então, é difícil. E, às vezes, você detecta esse tipo de coisa, o pai acaba de sair da sua sala, você sabe, o foco é ele. Né?
E aí você precisa, aos poucos, conversar, de repente, com o outro lado, que é um pouco mais esclarecido, né? E a gente vai tendo esse jogo de cintura, a gente vai conversando com a criança também, vai mostrando que, independente se ele teve aquela reação com a mãe ou com o pai, que ela não é uma reação legal, né? Que tudo precisa ser conversado antes, que não é através da birra que a gente vai conseguir, que as coisas não são assim. Então, é tudo muito difícil. E ainda aliado a né? isso, professora, tem uma coisa mais, Ana, porque essa criança que vai passar o final de semana com o pai, ela gostaria, que eu já presenciei esse caso, falou assim, mãe, eu quero ir para a casa do pai. Não é o seu final de semana. Isso também é uma coisa. Aí a criança, quando vem, aí ela vem, tava, pai, estava com saudade de você e tal, e o pai, vai a compensação. O pai, às vezes até sem perceber, até de uma forma inconsciente. Então, há necessidade de quando um se diálogo conversa firme com esses pais. E quando se conversa com a criança nessa faixa etária, você acha que ela, na faixa etária, né, no caso, não os bebês, lógico, mas uma criança de 3, de 4, de 5 anos, você consegue entrar no mundinho dela, mas fazer com que ela entenda que às vezes não é que a mãe nega tudo e que o pai oferece mais coisas, mas pela condição assim você consegue fazer esse De trabalho? início não, porque a criança ela aprende por repetição, na verdade. Então vão ser várias vezes, várias situações que você vai trazer ela para a realidade, né? E vai mostrar para ela que a gente nem cita, nossa, mas você ficou na casa do seu pai, por isso que você ficou desse jeito e tal. Isso obviamente claro não interessa, mas é evidente, né? É evidente que a mãe faz isso. É evidente. Né? Não é só o pai, não. Mas nem sempre a gente consegue. Mas é aquilo que eu falo, é um tijolinho a cada dia, a cada momento, né? E na educação infantil, não adianta. Se a gente vai querer que isso reflita lá na frente, precisa ser falado quase que diariamente, precisa ser dito, repetido, trazido, né? a repetição, que é aí que ela vai aprender, até o momento que ela souber lidar com aquilo. Nas crianças maiores, no caso de pais separados, né, as crianças que já pegam as coisas assim muito mais rápido, é bem mais difícil, porque a criança começa a tirar vantagem também. Porque a situação né? é boa. Ou seja, ela, o meu pai, só a minha final mãe, de semana, a minha mãe não me permite, né, de segunda a sexta, mas sábado e domingo eu tiro a forra com o meu pai. Sim. Então, não é um trabalho que você vai ver os frutos no final do ano, digamos assim. É algo que realmente você planta ali naquele coraçãozinho, você vai regando a cada dia, a cada momento, e vai acreditando e tendo muita fé que isso vá florescer lá na frente. Mas é muito difícil. Eu acredito assim que, ultimamente, às vezes a gente pensa, nossa, está acontecendo mais casos agora, ou antes já tinha, ou por causa da mídia hoje se fala mais. Mas eu acho que mesmo em termos de separação, não tinha tanta separação antigamente, né? As pessoas, era bem menor. as pessoas elas aguentavam mais tempo certas situações, justamente por conta dos filhos. Né? O casamento consensual aumentou em média de 25% ou 30% em relação ao casamento convencional. E o nível de divórcio e separação está em torno de 1 para cada 4 casamentos. E dura 2 anos. Depois de 2 anos é o maior índice das separações. E isso, claro que quando envolve uma criança, é um outro aspecto. A gente acompanha também, quando tem separação, o posicionamento dos juízes também. Muitas vezes é imparcial para um lado. A tendência de proteção da mulher é muito maior. Mas não tem essa tendência de proteger a mulher, mas não de trazer para fazer esse trabalho que vocês estão fazendo, porque isso realmente dá muito trabalho. Porque você conversar com uma criança que está trazendo as dores dela, o sentimento, a angústia que ela está sofrendo pela separação, que é chamada, inclusive, o CID trata dessa questão da angústia da separação dos pais. Que ela não entende. Que permeia a vida de uma criança até além dos 10 anos. Ela vive em constante, aliás, mesmo que não esteja acontecendo. A minha filha uma vez chegou e perguntou para mim quanto que a gente ia se separar. Eu falei, não, vamos separar, porque na classe dela, de 25 alunos, 15 pais eram separados. Ou seja, talvez então, eu seria a próxima. Exatamente, né? Exatamente. Qualquer coisinha, ela viu, falando um pouco mais, discutindo com a minha esposa, discutindo, né? Não era
brigando, né, literalmente. Sim. Aí ela assustava. Por quê? A experiência era aquela, de 25, 15 crianças vivem em estado de separação. E a separação é uma angústia que permeia a vida da criança que vai, se não for bem trabalhado, esse projeto seu é lindo, é maravilhoso, porque, olha, você é diretor de escola, você sabe, acompanha muito bem isso. A educação emocional realmente é fundamental para a criança, porque a criança só vai entender as emoções dela quando ela perceber, e perceber no sentido de compreender gradativamente o que acontece e puder na falar a relação dos respeito, pais. quando ela puder falar a Quando ela, respeito exatamente, também. quando ela puder, inclusive, se expressar, ela vai se expressar de Uhum. várias maneiras, vai se expressar com os brinquedos, vai se expressar agredindo um colega, vai se expressar chutando as coisas. Aí é que a escola vai dizer, e essa intervenção, você sabe, como educadora, a tua escola, né, a Picolino Mil, você sabe muito bem que isso é um trabalho exaustivo e que exige muito da escola e dos professores. Exige muito mais do que ensinar. Ensinar a matemática, hoje em dia nós temos que estar capacitando nossos profissionais diariamente, porque esse lado afetivo envolve muito. E eles são muito apegados, né? Nessa faixa etária. Com certeza. Eles são muito apegados. E, às vezes, eles chegam em casa até, o pai vai tomar uma atitude de alguma coisa, ele fala, não, mas minha professora falou, né? Que não é para... Nós vamos voltar nesse assunto. Nós vamos parar agora para mais um comercial e já voltamos. Voltando então, nós estamos com a professora Lilian, né, do colégio. Professora, como é o nome do colégio? Colégio Cristão Cairós. Muito bem. Ele fica onde? Na rua Gil Vicente, número 97, no bairro Silveira, aqui em Santo André. Ah, que bacana. E por que o nome Cairós? Cairós vem de uma palavra grega, né, da qual os gregos utilizavam duas palavras para definir o tempo. Então, eles usavam cronos, né? A gente usa cronos para as linhas, as rugas, né? Cronos que media a passagem natural dos dias, noites, semanas, meses e anos. E o Kairos, que era quando algo sobrenatural acontecia. Que, no caso, eles diziam que era o tempo de Deus. Então, Kairos significa tempo de Deus. Interessante. Legal, né? A explicação. Parabéns legal, pelo parabéns. colégio. E lá vocês atuam com crianças de berçário? De 4 meses até 5 anos de idade. E um com projeto crianças... futuramente para aumentar para o fundamental, né? Ai, que bom, que bom. E no caso com os alunos do berçário, vocês trabalham que tipo de... O lado emocional, como vocês focam para os profissionais que ficam com eles? Paciência em primeiro lugar com os bebês, muito amor, muito carinho. Quando a gente percebe alguma situação de uma, não digo agressividade, porque pela própria transformação na vida do bebê, né, as fases por quais eles passam, a gente sabe que a mordida, o bater, fazem parte do dia a dia, das experiências, do desenvolvimento deles. Mas sempre com muito amor, com muito carinho, não pode, não é assim, vamos fazer carinho, aí levamos a mãozinha no rosto, através de histórias, através de jogos, né? Então, é o trabalho mais gostoso e mais gratificante, né? Com essa faixa etária dos bebês. Porque eles, você acaba tendo uma resposta, né? Porque eles são estimulados. Sim. Então, você acaba tendo uma resposta sempre positiva da parte com deles. certeza. Né? Obviamente que sempre alguns, assim, saindo... Mas é aquilo que eu digo de você repetir, da repetitividade. Sim. Vamos repetir, então, a situação que não é assim e vamos indo. Às vezes vêm pais assim, me procurar também e eles falam assim...
Eu não sei porque está com esse comportamento, né? Eu falo, mãe, filho não nasce pronto, é como uma árvore, vai crescendo uma arestinha, você vai podando aqui, vai crescendo uma arestinha lá, porque eles não são, né? Não existe um manual que você fale, olha, Vem com a bula, né? faz isso, isso, tem isso, isso, bula, que não você tem vai ter tal manual. resultado. Não tem, Mesmo as né? famílias que têm 2 ou mais filhos, né, do mesmo pai, da mesma mãe, Sim, todos tem eles comportamentos são diferentes. Não, diferentes, qual seria a graça? né? Criaríamos e educaríamos robôs, não Sim, daria vontade de voltar no dia seguinte. é. Né? O que nos fortalece de querer voltar no dia seguinte é aquela perspectiva de, puxa, vamos ver se amanhã, de repente, aquilo que eu passei hoje vai dar resultado. É. Né? Então, isso é o que nos move, na verdade. Né? E eles são diferentes E mesmo. tem alguma né? situação assim que você tenha vivenciado, que você viu? É lógico que o seu trabalho sempre dá resultado, mas assim que você tenha notado, que você falou, poxa vida, né? Se eu não fizesse mais nada só por essa criança, já teria valido muito a pena de ter feito alguma coisa assim que você Então, nós nota. estávamos com uma criança extremamente problemática, que com 3 anos de idade, ela tinha passado por 5 escolas diferentes, para você ter noção. Com 3 anos de idade. Né? Estava saindo, basicamente, do maternal 2. 6 meses cada né? escola. E, assim, infelizmente, o tempo que ela passou com a gente foi um tempo muito curto, né? E assim, sempre que você procurar de pais separados, né, e sempre que você procurava, no caso a mãe que tinha a guarda da criança, quando você conseguia mostrar o problema, que eu acho que as outras, de repente, escolas também conseguiam mostrar, apontar, ela desaparecia. Né? E, assim, a gente imagina que, pelo tempo que ela passou com a gente, que foram, acho que 6 ou 8 meses, mais ou menos, que a gente tenha conseguido plantar alguma coisa, mas extremamente difícil. Então, é alguém que eu não vi mais, né, e que, às vezes, eu ainda me pergunto, poxa, papai do céu, será que, de repente, aquela sementinha que, enquanto ele esteve conosco, né, germinou, né, conseguiu levar alguma coisa daqui, né, da nossa escola, mas, enfim, eles vão e vêm, né, e esse realmente ele era bem problemático, situações assim, com 3 anos de idade, que um adulto não fazia as coisas que ele fazia, né, e era chocante mesmo. Professora, você isso. está falando de uma criança de 3 anos, que já tem uma percepção. Predisposição. Tem. Agora, eu estou imaginando aqui a preparação dos... O pessoal fala que não é professor, mas para mim não importa o nome que dê. Eu estou pensando aqui, 4 meses, né? Que você falou, vocês recebem? 4 meses, 4 meses. Eu estou pensando ali nessa faixa. Porque a responsabilidade de quem trabalha com uma criança de 4 meses, até a idade, é claro, dos 6, 5, 7 anos, que é a formação da personalidade, eu fico imaginando o desprendimento, o amor e o preparo que tem que ter uma pessoa dessa para cuidar de uma criança. Porque qualquer deslize, qualquer coisa, marca profundamente a vida dessa criança. E aí, como é que você, então, faz a preparação desse? Porque uma coisa é o que você está falando, e outra coisa é saber como você prepara esse professor, essa criatura que vai cuidar de uma criatura tão pequena, tão tenra idade, tão em formação da personalidade, onde ainda as emoções não são compreensivas ainda. Ela mal consegue perceber o sentido do que é ter raiva. A raiva que ela tem não é a raiva que nós sentimos. É uma raiva pela própria sobrevivência. E o medo que ela sente também não é o medo que nós sentimos da vida. É um outro sentimento. Como é que você prepara? Eu digo você prepara e você prepara. Por quê? Porque não tem faculdades para preparar. Não adianta dizer que tem faculdade que prepara o professor nesse sentido. Não tem. A tua escola vai preparar isso e a tua escola vai preparar. Agora, acho que eu deixaria vocês duas no debate, porque são duas professoras do mesmo ramo para discutirem, né? Eu já vi como é que ela faz para fazer também. A gente recebe esse profissional, na verdade, e o que a gente, no meu caso, o que eu prezo muito é o amor, é o carinho, é o cuidado, né? Principalmente não desmerecendo quem não tenha filhos, mas eu acho que quem tem filho tem uma outra visão,
tem um outro preparo para trabalhar com os pequenos. Então, eu particularmente, Lilian, eu prezo alguém que vá ficar com os nossos bebês, que primeiramente ela seja mãe, na verdade. Muito bem. Né, para que ela possa se colocar no lugar daquela outra mãe, né, da criança que ela vai receber e da criança que ela vai tratar. Então, esse é um pré-requisito, na verdade. Ok, Ana, agora eu que estou conduzindo, quero ver a sua opinião agora em relação a isso. Olha, é verdade. Então, Na tua escola. assim, nós, enquanto coordenadoras, eu acredito que com a Lília aconteça a mesma coisa, a gente tem que estar, assim, com um olho no peixe e o outro no gato, entendeu? Porque, assim, tem os alunos, mas também tem os profissionais que nós também precisamos estar dando cuidado. Porque eles também têm o lado emocional deles, têm os problemas deles. Por mais que a gente fale, olha, chegar aqui, você deixa o seu problema do lado de fora e entre, não dá, né? Às vezes são coisas que realmente afetam. Só que é isso, você estar capacitando, você estar falando e você estar levantando essas situações. Até gostaria de convidar você, viu, Lília? A gente está fazendo um curso de capacitação muito legal. A Cida, que está aqui assistindo o nosso programa, ela até tem participado. É um professor fantástico, o professor Nelson Gonçalves. Ele já veio até aqui. E ele faz um trabalho excelente. Porque, assim, hoje nós não temos mais o magistério para formar esses professores. E é uma pena. A faculdade, hoje em dia, a faculdade EAD, que nada contra, mas, assim, o aluno está ali, ele não está envolvido, ele não está mexendo não com se as tem coisas, a prática, né? Então, quando ele chega para nós é que precisamos estar cuidando disso, né? Não, faculdade, não tem faculdade que... Não vou discutir esse assunto. Sim, não tem faculdade mesmo que prepara o professor nesse mesmo sentido. Presencial não Mesmo tem, presencial, é verdade. Não tem. Então, e aí esse profissional chega para a gente e se depara com certas situações. Outro dia, faz um tempinho já, eu ouvi dizer, eu não sou paga, não na minha escola, né, mas a gente já ouviu falar sobre isso. Eu não sou paga para limpar bumbum de criança, não sou paga para limpar nariz de criança, eu não sou paga para amarrar. Não é? A gente já ouviu isso. Poxa, quem trabalha com educação infantil, ela está ali para tudo, sabe? A criança é totalmente dependente. Não existe criança ela é autolimpante, dependente. Né? Então, eu acho que isso realmente é uma das coisas que incomodam um pouco, porque eu acho que quando você trabalha com a educação infantil, principalmente, você tem que estar com o seu coração aberto, sabe? Porque eles são... E às vezes, é isso que a gente estava falando, nós podemos tanto influenciar negativamente como positivamente. Então, que nós possamos influenciar positivamente para que essa criança cresça e que, às vezes, ela vai lembrar, né? Às vezes, de uma fala que você fez, ela vai para o resto da vida, ela vai lembrar daquilo. Então, eu penso assim, né, que a gente precisa realmente estar capacitando nossos profissionais, estar envolvendo. E outra, eu sempre falo, olha, nós é que devemos entrar no mundo deles, não eles no nosso mundo. Porque tem profissionais que, às vezes, tratam a criança como se ela fosse um adulto. Na verdade, nós já passamos por aquilo, ele ainda não. Então, nós esquecemos que fomos crianças. Olha, o programa está tão intenso, tão legal, mas a gente vai para mais um comercial e já voltamos. Vamos voltar com a pedagoga Lilian, tá? Já vamos falar com ela sobre outros assuntos. Olá, voltando então para mais um bloco do nosso programa Missão Educar. Eu e o Disseu Moreira aqui hoje entrevistando a professora Lilian Regina Lobo da Rocha, que é pedagoga e diretora do Colégio Cristão Cairós.
e atua nos processos de relacionamento do ensino e aprendizagem, né? E quando que começou a sua escola, né? Quando fundou? Nosso primeiro ano de funcionamento e estamos na direção lá e no trabalho até os dias de hoje. Às vezes os pais reclamam um pouco da rotatividade de professores, né? Porque a criança realmente se apega, né? E o interessante é que, assim, é lógico, ela é pequenininha, ela vem, ali passa a ser, às vezes ela passa a ficar mais tempo na escola do que propriamente em casa. E como vocês, os profissionais que atuam com vocês lá, eles são profissionais que estão há quanto tempo? Eu posso puxar o saco um pouquinho, não, né? Não, pode falar, eles devem estar assistindo, não estão? Se tiverem, um beijo para todos que me pediram para mandar um beijo. Ah, então manda, né? Um beijo para elas. A gente tem uma equipe assim muito coesa, é muito bacana o nosso trabalho, projetos que a gente adere, que a gente coloca em pauta, elas abraçam de coração, é muito bacana. E assim, nesses pouco tempo que nós estamos atuando, né, na escola, desde 2012, foram muito poucos funcionários que a gente teve que trocar, que repor. Então, são pessoas que estão com a gente basicamente desde o nascimento da escola, né, que abraçaram a ideia e que disseram... Acreditam no projeto, né? Esse também é o nosso foco, é o nosso objetivo. E é o que nos dá força, o que nos fortalece a continuarmos, né, que realmente não é fácil. Não. Mas é o que nos motiva, é o que eu digo que nos faz querer voltarmos amanhã para dar continuidade para mais um novo dia. Ana, você colocou uma coisa que eu acho fundamental. Tanto que as empresas consideram isso fundamental. O cara que tem tanto tempo de casa, ele conhece melhor, está melhor integrado a uma empresa. Realmente, essa troca de professores no ensino, você falou, a criança realmente se apega bastante ao professor. É o vínculo, ela cria um vínculo, de repente, corta-se esse vínculo. É preciso um cuidado tão grande, para vocês terem uma ideia, que uma criança que está num berçário, e que tem uma cuidadora que está sempre com ela, e ela estabeleceu um vínculo com essa cuidadora, e corta-se esse vínculo, é uma perda. E não é calculado, isso é uma perda, é uma perda significativa na vida. Eu sei porque eu passei por esse sentimento de perda de uma mãe ao primeiro mês, depois de 1 ano e meio, perdi uma outra. A gente sabe quanto isso vale. Então, realmente, eu acho que tinha que ter mais ou menos uma coisa. Qual é o seu compromisso? Então, talvez o fato de ser mãe seria mais adequado. Mas qual é o compromisso que essa pessoa vai ter com aquela criança? Porque a criança estabeleceu um vínculo com ela, ela vai embora. Verdade, não tem amor nisso. Na escola, nós costumamos dizer assim, não é o meu aluno, é o nosso aluno, né? Então, se de repente é um aluno lá da professora tal, do maternal, e ele teve uma situação no pátio com a professora, e a professora do jardim viu, ela vai e faz a intervenção, e eles assim se sentem uma grande família. Na verdade, como nós nos sentimos, né? Estamos inseridos numa grande família e é muito gostoso por conta disso. Eu também acredito nisso. Eu, diferente de você, estou com a escola há 30 anos, né? Então, eu sempre busquei isso, sabe? De que as pessoas que trabalhassem, vestissem a camisa e que fossem pessoas comprometidas na educação das crianças, né? Porque, realmente, é que nem você falou, não existe... É o tempo inteiro que você está lá. E hoje em dia até fora, né? Porque com o WhatsApp, às vezes as mães entram em contato com você para saber algum detalhe, alguma coisa. Então, assim, você está lá de plantão o tempo inteiro procurando. E não existe. E é legal você participar disso, porque é uma criança, às vezes é uma informação que você vai estar dando fora do seu horário, mas que vai interferir grandemente em alguma atitude nos pais, com as crianças, entendeu? Ana, então, aproveitando mais um questionamento para vocês duas, é o seguinte: uma escola. Somos o foco. Somos vocês duas agora. Eu tô de fora, estou fazendo o papel de, né, mediador. Mediador. Agora eu perguntaria para vocês, então, uma escola com essas características que vocês duas têm em escola, não deveria ser uma escola grande, teria que ser uma escola menor.
Nem que se você tiver que abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade. Até quanto, mais ou menos? É que assim, Dirceu, se nós formos falar isso, parece que nós estamos, sabe, puxando peixe para nossa brasa, né? Não, Mas a realidade, qual é o problema mas a realidade eu acho que é puxa isso o peixe mesmo, para sua sabe? brasa, Uma criatura. criança que tem idade de 4 meses até 5 anos, que agora a lei, né, agora não, que a lei determina que a gente fique, eu acho que realmente elas têm que ficar num espaço agregador, afetivo. E numa escola de porte grande, eu não sei, me desculpem, mas eu acho que a escola não pode oferecer isso, sabe? Compartilho da mesma opinião, né? Eu acho. Os pais, eles chegam na escola, eles falam, nossa, como é gostoso, parece quintal de vó. Sim, o quintal da Ou casa seja, deles. é o que eles procuram, né? Exatamente. Um pai que te procura para deixar a criança de 8, 10, nós temos até crianças que chegam a ficar 12 horas conosco. Eu também tenho isso. Né? Então, não dá para ser em qualquer lugar, não desmerecendo, obviamente, como a Ana falou, os espaços maiores, né? Mas é aquilo que você falou. Então, para não mudar o foco, precisa ter uma outra unidade com as mesmas características da mesma situação. Porque ali a gente abraça, os profissionais abraçam realmente com o coração, sabe? E eu não sei se uma escola de grande porte teria esse cuidado, né? Eu não sei, tem alguns pais que depende muito da expectativa de cada um. Eu particularmente, se eu fosse e a família espera, né? Eu particularmente defendo realmente que seja uma escola. Poxa, ele está vindo pequenininho. E o engraçado, isso acontece com a gente. Quando nós éramos pequenos, eu lembro que eu fui na Cidade da Criança. Nossa, eu achava ali enorme, enorme, porque eu era pequena. Qualquer coisa para criança. Hoje em dia eu vou lá e falo, nossa, mas eu vim aqui me divertir tanto, é pequeno. E eu já tive alunos, como eu tenho 30 anos de escola, tem alunos meus com 36 anos, 37 anos. Nem me fala. E eles já voltaram, eles entraram na escola e falavam assim, nossa, como parecia que o parque era grande, não é? Então, assim, é a dimensão da criança, a criança vê tudo, né? Coisa que eu brinco com alguns pais, que às vezes até pelo fato da criança ser pequenininha, ele diz assim, eu vou levar para a escolinha. Eu falo, mãe, não é uma escolinha, porque você não leva para o hospitalzinho, né? Você não vai na farmacinha, você vai para a escola, você vai para o colégio. Né? Então, nessa situação, às vezes, valorizar o nosso trabalho. Certeza. É que nós optamos por trabalhar com um índice de crianças menores. Nós é que optamos isso, né? Mas é uma escola. E eu costumo falar, em termos de coração e afetivo, nós fazemos tanto quanto, porque o céu até mais. Um limite para nós. Tanto quanto? Nós não temos limites para fazer mais, um melhor trabalho, não entendeu? Tanto quanto que vocês não, porque às vezes as pessoas falam assim, mas lá na outra escola tem isso, mas e o lado humano, que o emocional, que é como você fala. Ao construir uma escola, materialmente falando, nós temos uma coisa que se chama alicerce, correto? Correto. Antes do alicerce, tem a fundação. Vocês fazem a fundação. Se essa fundação não é bem feita, esquece alicerce, esquece parede, esquece tudo, porque não vai sustentar. É verdade. Se você for comparar uma Por casa, isso, nós vamos ver as fotos do colégio. Então vamos ver as fotos. Cristão Cairós. Gostei do nome. Olha ali, bem o que você falou, né? Do reloginho. É, muito bom. Pode comentar as fotos se você quiser, viu, Lília? Aí foi no Dia das Crianças agora. Um momento bacana. Aí o pessoalzinho do nosso berçário, nossos babies, lindos que eu amo de paixão. É verdade. Gostosinhos demais. Aqui a nossa teacher Molly, a nossa professora de inglês, na verdade. Eu achei super interessante essa foto, né? Porque ela se caracteriza num dia da semana para dar aula de inglês para os pequenos, muito né? Legal. Muito bacana. Eles ficam na expectativa, né? Sabem que é ela, mas fingem acreditar que é a teacher Molly. Entendi. Aqui o projeto também, que são os nossos maiores, né? O Jardim 1 com o Jardim 2. O projeto que a gente está trabalhando esse ano. As aulas de dança, que na verdade a gente não fala balé, porque os nossos meninos, todos eles participam, né? Muito bacana. Assim como as meninas todas fazem judô também.
também fazendo parte do nosso projeto, atividades manuais. E aí as nossas Aula de crianças judô, né? de judô. Ai, muito bacana. Parabéns. Obrigada, Parabéns mesmo. obrigada. Eu nunca tive vontade de colocar ensino fundamental. Nunca tive. Na verdade, como a minha experiência, né, de basicamente 22 anos de sala de aula, sempre foi com os maiores, eu tinha essa vontade, esse desejo, uma outra unidade, para dar sequência, O seu trabalho, né, né? naquilo Isso que a sim, gente uma faz. outra unidade, né? Ou Isso é seja, uma verdade. outra unidade, Fica de melhor. repente, assim, puxa, então vamos continuar. Porque a gente, assim, na formatura, né, no final do ano, a gente sempre fica com aquele coração apertado. Nossa, mas o que vai levar de nós para outro lugar, para outra escola? Né? Que pedacinho de nós que vai Mas vai levam, junto viu? com Mas ele, levam. né? Eu vejo porque eu encontro, no Facebook mesmo, eu coloco muito assim, os alunos que eu encontro aí, né? Eu também tenho. Ai, que saudade. Então, assim, acho que a gente sempre deixa. Eu lembro tem que eu deixado comentei com você de um aluno de seu um aluno, que passou lá, não passou muito tempo, então me colocou na foto e se referia à escola, né, daquele tempo. Passado tanto, o cara está com 20 e poucos anos, então ele passou por lá, e aí ele se lembra, ele coloca. Isso Lembra? É porque é uma fase Eu- fase boa. Inesquecível, né? Eu acho que vocês que trabalham com essas crianças deveriam aprender a celebrar a vida todos os dias. Mas a gente faz Mas isso. é celebrar A gente mesmo faz no isso. sentido mesmo. Nós Espero que fazemos. a celebrar a sua sona. É todo mundo celebrar a vida, porque não tem um trabalho mais gratificante que esse, gente. Não existe. Um trabalho mais gratificante que preparar essas crianças para Eu estarem creio que prontas para uma vida. eu acredito que a Lília é a mesma coisa. A gente Pois é, vocês acorda, duas, às vezes com você certeza. vivencia um problema, né? Mas nada que uma noite não resolva, que no outro dia você levante, respire fundo e fala, não, vale a pena. Vamos em frente, vamos que hoje em é um frente, outro e desafio, né? Vale sempre a pena, muito a pena. Porque realmente, se nós formos colocar na balança, nós vivemos momentos muito mais de alegrias do que problemas assim que aparecem, né? Graças a Eu Deus. brincava muito quando eu estava em sala de aula, né, com os meus alunos. Puxa, mas de repente daqui vão sair os futuros profissionais, né, que vão me atender na minha terceira idade, né, os advogados, o presidente do Brasil, já pensou? Senhoras e senhores, falando agora, aí eu falava o nome, né? Nossa, que legal, né? Para quando acontecer isso, lembra de mim, né? Mas eles lembram, vai onde você fez a sua né? escola infantil. Então é o que a gente faz, é puro amor, não tem outra palavra para definir, né? É o amor que nos move. Eu tive uma professora, escolazinha do interior de São Paulo, você imagine aquilo, meu pai mandou construir e deu para a prefeitura, era uma sala só, né? E eu me lembro do primeiro dia da minha aula com a professora Ondina. Primeiro dia, porque e não era uma escolinha com criança, mas eu lembro dela do primeiro dia, porque ela pegou os rabiscos que eu fiz no primeiro dia, literalmente rabiscando. Ela falou assim, parabéns, está muito bonito. Eu nunca esqueci essa professora. Você acreditou no parabéns? Pois acreditei. Não acreditei, porque... Ou seja, um incentivo é tudo, né? Mais tarde eu descobri que aquele era um monte de garrancho. Mas era o meu garrancho. É importante, né? A gente tem que valorizar. E guarda essas cartinhas até hoje, né? Eu ainda tenho tenho uma que até hoje. que eu recebi hoje, está lá também. Né? É um monte de coraçãozinho, florzinha. Tiana, desenhei você. Aí eu, ai, que linda que eu tô. Mas é isso. Gente, nós estamos encerrando mais um programa nosso. É uma pena, né? Porque o assunto, olha, tinha mais assunto. Vamos convidá-la mais. Mas tem aquela frase uma nossa para a gente homenagear. Tem sim. Bom. Mas, professora Lília, gostaria que você se despedisse, né, dos nossos internautas. Fale aquilo que você sentiu no seu coração. Eu quero parabenizá-la pelo seu trabalho. Obrigada. Isso que você faz é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos levar isso para outras escolas, sabe? Que eles também possam atuar dessa forma que você atua, para que a gente possa estar envolvendo essas crianças. Quem acessar esse programa de hoje pode entrar em contato com Sim. ela, pode entrar em contato com a UPTV, e a UPTV pode até fornecer, porque nós temos gente que assiste. Essa semana eu ampliei o meu relacionamento com Moçambique, com Guiné, com Nova Guiné, com ele tem uma porção de pessoas, assim, buscando o pessoal precisar, pode entrar em contato. Então, bacana. Realmente é um trabalho maravilhoso. Tanto
tanto seu quanto da Liliane e Bacana. da Ana, que trabalha com essas crianças. Mas pode falar. Eu quero agradecer imensamente o convite que me foi feito. Muito feliz em poder estar aqui, partilhando um pouquinho, né, do nosso trabalho, do dia a dia. E só vou deixar assim algo, de repente, para que cada um pense, né? Lá na escola nós ensinamos o caminho. Na verdade, um dia alguém disse que eu sou o caminho, né? Então, nós pautamos o nosso dia a dia, a nossa vivência nesse caminho, né? O caminho do amor, o caminho da empatia, de se colocar no lugar do outro, de dizer muito obrigado, de dizer, olha, eu não gostei disso, mas eu te perdoo, né? Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa proposta, né? Mostrar o caminho, apontar soluções e mostrar a direção. Parabéns. Dirceu? Bom, eu acho que hoje eu aprendi e confirmei coisas que eu sempre defendia. E defendo porque esse é o pensamento que eu também aprendi com o professor Henrique José de Souza, de que as crianças são o spes mestre in semine. A esperança da colheita reside na semente, nessas sementes que estão sendo plantadas e cuidadas com profissionais tão voltados para o bem-estar das nossas crianças, para o engrandecimento do Brasil. Isso realmente é uma coisa que até me emociona de ver que existem escolas fazendo esse tipo de trabalho. A tua escola, a escola da professora, outras também que estão fazendo esse tipo de trabalho. Parabéns, professora. Meus parabéns mesmo. Obrigada. E aí eu quero desejar a vocês duas hoje, porque eu estou me intermediando, né? O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ele ama. E hoje a Sociedade Brasileira de Obiose foi homenageada na Câmara dos Deputados em Brasília pelo manifesto que ela lançou, e esse manifesto incluiu uma das pautas a questão da educação, a questão das nossas crianças. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. Então, internautas, hoje nós falamos sobre educação emocional e voltamos no próximo programa, na próxima segunda-feira, com mais um assunto e mais um convidado super especial. Um beijo para vocês e tchau. Até o próximo programa.